Olá pessoal, bom dia, shalom, sejam todos bem-vindos à live ou às lives que temos feito a respeito da campanha de 21 dias de jejum e oração, proclamando tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. Todos são bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus, estamos juntos. Estamos no 12º dia da campanha e tem sido algo muito especial. Glória a Deus por todos que estão engajados nesta campanha e você que porventura é a primeira vez que você está acessando as nossas lives da campanha, você ainda não se engajou, não se integrou a esta campanha. Nós queremos encorajá-la, ainda dá tempo para você tirar um tempo na presença do Senhor, um tempo de jejum, um tempo de oração, fazer as proclamações, né? Cada pessoa está na presença do Senhor definindo quais dias vão jejuar, quantos dias vão jejuar, que período vai jejuar, quando vai ter o seu tempo a sós com Deus, mas sobretudo proclamando durante o dia a palavra que o Senhor tem nos dado, porque Ezequiel, quando proclamou a palavra que o Senhor deu, ele transformou um vale de ossos sequíssimos em um poderoso exército. Isto é extremamente extraordinário. Que tremendo. Nós começamos com uma preparação no dia 11 de outubro, no domingo, e nós ministramos no culto sobre a unção do sucesso de Salar. E então no dia 12 de outubro nós iniciamos esta campanha que vai até o dia 1º de novembro. Nós estamos no 12º dia. E no primeiro dia, que foi a segunda-feira, dia 12, nós falamos sobre a importância de ser diligente. Na terça, dia 13, no segundo dia, nós falamos sobre a importância de se fazer as coisas com vigor, com firmeza. Na quarta-feira, dia 14, no terceiro dia, nós falamos sobre a importância de estar preparado quando a oportunidade chegar, e isto é prudência. Na quinta-feira, dia 15, no quarto dia, nós falamos sobre ser convincente. E você é convincente quando você dá resultado de acordo com a sua capacidade e de acordo com os recursos que você recebe. Então você tem as atitudes necessárias promovendo os resultados. Na sexta-feira, dia 16, que era o quinto dia, nós falamos sobre a importância da sabedoria, afiar o machado. No sábado, dia 17, nós falamos sobre a arma que vence o mundo, a nossa fé, que nos faz acessar a graça, o descanso, o milagre. No domingo, na live, nós falamos sobre a importância de se prevalecer sobre a inveja, todos os tipos de inveja, né? Todas as perspectivas de inveja. E no culto nós falamos sobre a chave da verdadeira humildade. Como é importante você ter clareza o que é a verdadeira humildade e como se revestir dela. Na segunda-feira, dia 19, já no 8º dia, nós falamos sobre a importância de você remover pela raiz toda a amargura. E na terça-feira, dia 20, nós falamos no 9º dia sobre a importância do discernimento. Na quarta-feira, dia 21, no 10º dia, falamos sobre a importância da excelência. Ontem, quinta-feira, dia 22, no 11º dia, falamos sobre a importância de você praticar com abundância os dons espirituais, que faz com que nós sejamos sobrenaturais. E por que cada live eu procuro trazer à memória aquilo que temos compartilhado nas lives, para que você tenha esta intensidade, né?
cada dia você vai proclamar a palavra que o Senhor está dando, naquele dia, mas você vai continuar proclamando as palavras que foram dadas em dias anteriores. Nós temos estes conteúdos, estas lives, tanto no Facebook, como no Instagram, bem como no YouTube. Nós temos uma playlist no YouTube, os canais do Ramo Estendido, para que você esteja por dentro, de todo este conteúdo, para que você possa abrir a sua boca e ser boca de Deus na terra. Amém? Nós estamos, hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro, nós estamos no 12º dia. E a palavra de hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Nós vamos ler 3 versículos, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 13. Olha o que está escrito. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. A palavra de hoje é a bênção de sermos colocados por cabeça, a bênção de sermos colocados como líderes, como líderes. Queridos, pessoal, olha, quando nós olhamos para este texto de Deuteronômio, nós precisamos ter a clareza que nós não conseguimos ser perfeitos. Nós não conseguimos, pelas nossas próprias forças, fazer tudo que o Senhor ordena, pelas nossas forças. Mas Deus é tão bom que Ele enviou Jesus Cristo para que Jesus Cristo perfeitamente cumprisse todos os mandamentos do Senhor, todos, de maneira completa, de maneira perfeita, de maneira a satisfazer a pura justiça e a pura santidade de Deus. Por isto é que nós precisamos olhar para este texto através da fé em Jesus Cristo. Então, como que nós nos encaixamos, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com a nossa incapacidade de cumprir plenamente, perfeitamente, todos os mandamentos do Senhor, como é que nós podemos nos encaixar nesta verdade que nós vamos comentar aqui? Pela fé em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós somos obedientes pela fé em Jesus Cristo. Nós podemos ouvir atentamente a voz do Senhor e cumprir as suas ordenanças pela fé em Jesus Cristo. E por que pela fé? Romanos 4,16. Para que seja pela graça. Então, na verdade, é pela graça, mediante a fé, que nós podemos ouvir atentamente a voz do Senhor e ter o cuidado de guardar as suas ordenanças. Tendo dito isto, é importante você compreender que quando nós, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, nós atentamente ouvimos a voz do Senhor e correspondemos em obediência a esta voz
guardando, obedecendo aquilo que o Senhor está dizendo, aquilo que Ele diz nas Escrituras, veja, duas coisas vão acontecer. Olha o que diz exatamente o texto. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Você vai ser colocado em destaque. E veja, não é algo restrito, é algo extremamente abrangente, porque tem perspectiva internacional. E não só seremos exaltados sobre todas as nações da terra, como também seremos abençoados. Olha o que diz o texto, o versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Tá? Todas estas bênçãos. Você não vai ficar mendigando bênçãos. Por isso que Provérbios diz que a bênção do Senhor nos enriquece e Ele não provoca desgosto. Aleluia! As bênçãos, olha que está escrito, todas estas bênçãos virão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Todas estas bênçãos. Isso quer dizer, você será perseguido e alcançado pelas bênçãos do Senhor. E aqui há uma lista extraordinária de bênçãos. E dentre estas bênçãos, nós vamos para o versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Nós precisamos ter clareza que quando nós ouvimos atentamente ao Senhor e o obedecemos, dentro dessa perspectiva de exaltação e de bênção, nós somos colocados por cabeça. Por cabeça. E esta palavra cabeça em hebraico é Rosh. E Rosh significa início, primeiro, cabeça, frente, principal. Tem exatamente a perspectiva de liderança. E quando você abre a sua Bíblia no Novo Testamento, em Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo diz assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, é fundamental você compreender que esta palavra grega, guiados, significa liderados pelo Espírito Santo. Voltando aqui para Deuteronômio 28, quando você ouve a voz do Senhor, de maneira atenta, de maneira cuidadosa, e você corresponde a esta voz com obediência, você está sendo guiado pelo Senhor. Em outras palavras, você está sendo liderado pelo Senhor. E ao ser liderado pelo Senhor, ao se submeter à liderança do Senhor, o Senhor te coloca nesta perspectiva de exaltação e de bênção. O Senhor te coloca por cabeça, por liderança. Mas apóstolo, você não disse, quando falou da palavra Rosh, você não falou liderança. Não, mas eu falei início, eu falei primeiro, eu falei cabeça, eu falei frente, principal. Eu só não disse explicitamente liderança, mas todos esses conceitos são conceitos de liderança. Quem é o primeiro? Quem é o cabeça que dá a direção, que estabelece o comando, que vai na frente.
e é o principal responsável pelo movimento de avanço da sua equipe, do seu povo. E para deixar isso mais evidente, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, para você ter clareza que o Senhor te coloca por cabeça, por liderança, para exercer a liderança, para ser líder. E isto é enriquecedor, porque a bênção do Senhor enriquece. E lá no livro do Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 17, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Olha o conselho de Jetro, olha o conselho de Jetro. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Versículo 21, e aqui está a ênfase. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por cabeça, de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Uau! Uau! Esta palavra, que em muitas traduções é colocada como chefes, é cabeça, é rosh. Estes homens estavam sendo procurados para assumirem posições e funções de líderes. E havia 4 características fundamentais: pessoas capazes, tementes a Deus, olha aí, capazes, tementes a Deus, homens de verdade, isso quer dizer homens íntegros e maduros, consistentes, e que aborreçam a avareza, e põe-nos eles sobre cabeças de 1.000, cabeça de 1.000, de 100, de 50, de 10. Aleluia! Qual é o problema, irmãos? Nos últimos anos, e eu poderia dizer nas últimas décadas, porque pela graça de Deus já tenho algumas décadas de experiência, tenho observado como o povo de Deus rejeita, mas rejeita mesmo, tanto a posição quanto a função de liderança. Veja, há exceções? Há exceções. Há exceções? Há exceções. Mas o que a apóstola Daniela e eu temos encontrado de pessoas que negam, que sabotam, que desprezam este lugar de cabeça, este lugar de liderança. Não querem ser os primeiros, os que vão na frente, os que dão a direção, os que comandam. Não querem. E aí sobra para quem? Sobra para os gananciosos, os avarentos. Sobra para quem? Para aqueles que são imaturos e inconsistentes. Sobra para quem? Para aqueles que não são tementes a Deus. Sobra para quem? Para os não capacitados. Agora, você precisa parar e pensar
se porventura você não anda desprezando este lugar, esta posição, esta função. E eu vou dizer mais. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12, diz assim, ó: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos. Isso aqui é a perspectiva de liderança. Então, tem gente que não só despreza o lugar, não só despreza a função, negligencia o dom. E eu não vou falar sobre dom, porque falei na live anterior. E a pessoa ainda acha que ela apenas, simplesmente sobrevive, ela terá uma perspectiva de sobrevivência. Não, você dará conta, você prestará conta de tudo que você recebeu, assim como a parábola dos talentos, assim como o Senhor, quando ele chegou, os servos prestaram contas. Você vai prestar conta. Você vai prestar conta. E quando você despreza a bênção de ser cabeça, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar cauda. Você vai deixar de estar por cima para estar por baixo. E isto tem grandes consequências para você e para o povo de Deus. Para você e para o reino de Deus na terra. Quando você abre a sua Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 4, aqui é interessante porque Esther passa por todo o processo para ser colocada como rainha, como cabeça, Só que ela estava na posição, mas não queria exercer a função. Essa é outra questão. Há pessoas que elas até assumem a posição, mas não cumprem a sua função de liderança, de cabeça. Veja a exortação de Mordecai. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Irmãos, quando Deus nos coloca por cabeça, não é para exibição, não é para vanglória e provocar inveja nos outros. Quando Deus nos coloca numa posição de liderança, é porque isto tem propósito. O nosso Deus é um Deus de propósito. Primeiro, para que o povo não desfaleça. É importante que você compreenda, Esther foi colocada como rainha e exerceu a sua liderança de uma maneira brilhante. E isto trouxe livramento para o povo de Deus. Nós estamos vivendo dias na nossa nação e nas nações da terra
que o povo de Deus precisa assumir lugares e funções de cabeça, de liderança, para que haja livramento para o povo de Deus. Isso traz livramento. Você quer ver este livramento? No caso de Esther, os judeus seriam exterminados. E por que não foi? Por que não foi? Porque uma jovem se submete a todo o processo, a todos os protocolos de preparação, assume como cabeça, cumpre a sua função como cabeça, como líder, e quando ela exercita esta liderança com maestria, e nós vamos tratar em lives posteriores sobre especificamente o exercício da liderança de Esther, houve livramento para o povo de Deus. Lembrando que Moisés disse, olha, a Jetro disse para Moisés, Moisés, você precisa levantar líderes aqui, porque senão vai desfalecer tu e este povo. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos colocar ordem no nosso raciocínio, nós precisamos renovar a nossa mente. É uma bênção ser líder, é uma bênção exercer a liderança, sobretudo com maestria. Por quê? Porque o povo de Deus não desfalece. O povo de Deus desfruta de livramento. Quer ver um outro exemplo? Para a gente concluir aqui, o caso de José. José é colocado como governador, isso está lá em Gênesis capítulo 41, nós temos falado sobre isso, principalmente nos versículos 39 e 40. E qual é a perspectiva de José ser colocado como cabeça, como governante, como líder no Egito? Trouxe livramento em termos de sustento, em termos econômicos, financeiros, para ele, para a sua família, para os seus parentes, para a sua nação ali, agora no Egito, e para as nações da terra. Ser líder, exercer a liderança é algo extremamente importante no jogo da vida. Nós não podemos ser ingênuos. E isto é fundamental para que você tenha sucesso na carreira. Por isso a campanha, ela não é simplesmente tenha sucesso ou tenha sucesso na carreira. Nós fizemos questão de colocar desde o início, tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. Agora, para você que tem desprezado, negligenciado, resistido, você que tem tido aversão a se submeter aos processos e protocolos de preparo para exercer a liderança com capacidade, temendo a Deus, sendo pessoa de verdade, né? Rejeitando a avareza, a ganância. Esse líder, esta líder que vai exercer a liderança com maestria e, portanto, o povo não vai desfalecer, não vai perecer, não vai ser exterminado, pelo contrário, vai ser exaltado sobre as nações da terra. Então você que tem, vou insistir aqui, desprezado, rejeitado, negligenciado, que tem tido resistência, que não tem se submetido aos processos e protocolos para exercer a liderança. Uma única boa notícia para você: você precisa se arrepender, e se arrepender rápido, e se arrepender profundamente. E é bom lembrar que é exatamente a bondade de Deus que nos conduz
ao arrependimento. E olha, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado, há muita gente precisando de arrependimento, mas muita gente mesmo. E deixa eu te dizer algo para a gente então finalizar aqui. Às vezes as pessoas, elas querem ser colocadas por cabeça e querem então ser líderes e exercer a liderança onde eles querem. Então, se eles gostam da área profissional, então eles vão ser líderes, vão exercer a liderança na área profissional com maestria e vão desprezar a missão, o ministério. Outros vão fazer exatamente o oposto. Vão negligenciar a posição e função de líder, de liderança como profissional e vai focar no ministério. Deixa eu te dizer, você precisa ocupar, exercer, ocupar este lugar de líder, exercer a liderança no campo que o Senhor te designou. Porque é Ele que te coloca por cabeça. É Ele. A bênção de ser líder, a bênção de exercer a liderança ocorre quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a sua voz pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é você ser líder e exercer a liderança aonde, como, quando você quiser. Não é assim que funciona. É na medida em que somos liderados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, que nós temos o respaldo e a bênção para sermos cabeça, para sermos líderes do Senhor na terra. Um grande abraço, Deus te abençoe.